Para nós aqui da Mundo Café, o processo de torra é o momento em que nós podemos acrescentar o nosso conhecimento em café nesse produto que foi cuidado pelos produtores, pelos seus gestores de qualidade de terreiro. Agora, nas nossas mãos, nós devemos transformar todo esse potencial de características físicas do café em realidade sensorial. Então, o processo de torra é para nós um aprofundamento no conhecimento sobre densidade, sobre a parte bioquímica do café, sobre todo o processo pelo qual ele passou até chegar nas nossas mãos. Aqui nós dominamos a arte em transformar o café cru em um produto totalmente sensorial. Traduzir na xícara toda essa história, toda essa trajetória, tudo que o café passou para chegar até aqui. E para isso nós também aprofundamos o nosso conhecimento lá na lavoura. Nós sempre vamos até os produtores, nós temos essa afinidade e podemos estar lá conhecendo todo o processo pelo qual os nossos lotes passam, para que nós possamos aqui, durante a torra, entender melhor como esse café vai se transformar. Para uma torra padronizada, ou seja, para que o meu cliente que compra o meu pacote de café ou toma uma xícara de café tenha realmente a sensação que está escrita na embalagem do produto, nós utilizamos o software que nós controlamos as curvas de torra para que nós possamos ter sempre as mesmas características nos mesmos lotes de café. Ou para que nós possamos melhorar, aperfeiçoar o café à medida que esse café vai se transformando, mesmo estando armazenado. Para isso, nós temos 3 mestres de torra, todos nós usamos essa ferramenta e todo o nosso café que sai daqui sai com essa certificação e padrão de qualidade. Agora eu vou demonstrar para vocês um pouco do que a gente mais aprecia em controlar no café durante a torra. Antes de torrar os cafés, a gente precisa entender a região, a densidade, a umidade, as características que aquele café tem e todo o processo pelo qual ele passou. Aqui é muito importante entender com a quantidade de café que nós vamos entrar no torrador e a temperatura inicial. O acompanhamento de curva do café faz a gente ter entendimento das etapas corretas do café, de secagem, da parte de pirólise Maillard e da parte de desenvolvimento. Além do acompanhamento da curva no software, nós acompanhamos isso sensorialmente, pelo ponto da cor do café e muito pelos aromas que o café exala durante a torra. Nós gostamos de entender cada etapa e se aquela parte visual está batendo realmente com a parte sensorial que nós estamos almejando para cada café. Então aqui a gente começa colocando o café cru na parte superior do torrador e a gente entra com uma temperatura inicial dependendo de cada café, mas nesse tipo de torrador desse tamanho, geralmente de 170 a 200 graus. Quando o café entra no torrador, ele ainda está frio ou na temperatura ambiente. Quando ele está frio, a temperatura do torrador ela vai cair, até que toda a massa absorva calor suficiente para que ele comece a ganhar então temperatura e a gente comece a seca do café. Esse ponto inicial, onde a gente entra para mais ou menos 170 graus de temperatura, entra a massa fria de café, então a temperatura do torrador cai e aí tem um ponto aqui em que a temperatura fica equivalente. É quando a curva começa a ter crescimento de temperatura. Aqui a gente chama de TP. Isso acontece entre 1 minuto e 1 minuto e meio. Até os 4 minutos de torra, o café vai ficar secando, ou seja, aqueles 11% de umidade vai abaixar e ele vai perdendo água para o meio. E depois que a gente tira a água do café e ele seca, a gente começa a entrar então nas cadeias maiores de proteínas. E aí essas transformações bioquímicas do café acontecem pontualmente em temperaturas distintas. Alguns compostos se quebram a partir de 140, outros a partir de 170, e aí a gente vai tendo essa transformação dos voláteis do café. Depois do crack, a gente chama de desenvolvimento. No desenvolvimento é o período que a gente deixa o café praticamente sem chama. A gente diminui o fogo do torrador para que ele consiga ir tomando coloração e descansando as quebras nesse período até 1 minuto e meio.
Do momento em que eu coloquei o café em temperatura ambiente dentro do torrador, a temperatura caiu e aí vai ter um ponto que é o TP, o turning point, ou o momento que a temperatura vira. Quando esse café começa a ganhar temperatura na massa, nos grãos, porque ele entrou frio, até que a temperatura do meio se equipare à temperatura da massa, a curva desce. Nesse momento do TP, o café começa a ganhar temperatura. Isso vai acontecer até 1 minuto e meio. Quando ele começa a ganhar temperatura, acima de 100 graus, a água está evaporando. Então a gente está passando esse café por um período de secagem. Assim que o café ficar seco, mais ou menos em 4 minutos, equivalente a uma temperatura de 140 graus, a gente começa a entrar em outras transformações de outros compostos do café. Agora a gente pode ver que o café está se transformando da cor verde para a cor amarela. As reações de Maillard começaram a acontecer. As proteínas, as cadeias maiores de proteína estão se transformando em compostos menores. E assim a gente começa a perceber essa transformação na cor e no aroma do café. Agora, quando o café transforma da cor amarela para a cor marrom claro, é quando a gente começa a entrar em cadeias mais complexas de carboidratos. Esses carboidratos formam um momento de caramelização, que é quando a gente começa a transformar a parte dos açúcares do café e muitas partes voláteis, como os aromas frutados, os aromas florais, que começam a se volatilizar um pouquinho antes do crack. Quando o café começa a dar o crack, ou seja, ele abre os grãos, a parte de celulose do café expande, mostrando pra gente uma saturação de quebra de compostos. Nesse momento que o café começa a expandir, é quando a gente diminui totalmente o fogo e deixa com que o café se desenvolva apenas com a energia interna, ou seja, toda a energia que o café absorveu durante essa torra é a hora que ele vai utilizar para a camada de celulose do café começar a ficar um pouco mais colorida. E aí essa parte de desenvolvimento é um momento que a gente precisa muito sentir os aromas do café para entender o ponto certo de retirar esse café com o percentual ideal de desenvolvimento. Chegou o aroma correto de tirar esse café e o tempo de desenvolvimento ideal para esse grão.